31 de outubro de 2023, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, terminando o mês de outubro, um mês aí muito conturbado, muitos problemas, cheio de confusão no mundo todo. E claro que isso traz sobre nós uma carga de tensão muito grande, preocupação e frustração. Frustração principalmente quando nós olhamos para o nosso Brasil e vemos aí um governo desproporcional a tudo aquilo que qualquer cidadão almeja, que é um governo voltado para o povo, com programas de desenvolvimento social, né? Coisa que nós não assistimos, nem por parte do Executivo, nem do Legislativo e muito menos do Judiciário. Por isso mesmo, né, é que o Congresso Nacional, através do Rodrigo Pacheco, voltou a discutir hoje a PEC que limita as ações do Supremo Tribunal Federal. São discussões nas comissões que vão determinar como será proposta esta emenda constitucional. Rodrigo Pacheco já disse que pretende votar esta PEC na semana que vem. Será? Será que vai conseguir? Nós sabemos que o Pacheco está procurando agora um protagonismo político que ele perdeu por inteiro nos últimos 4 anos, principalmente, onde trabalhou na contramão daquilo que o povo esperava e principalmente na contramão daquilo que o executivo de Jair Bolsonaro precisava. Agora, obviamente, depois que teve ciência que jamais conseguiria uma cadeira no Supremo Tribunal Federal e também não está vendo espaço para conseguir uma cadeira no Superior Tribunal de Justiça, ele está então propondo essa PEC. E aí vem a discussão. Será que uma decisão do Legislativo, uma PEC, pode decidir como funciona o Supremo Tribunal Federal ou não? Os ditos aí especialistas, os juristas dizem que não, porque ninguém pode interferir nas atribuições do Supremo Tribunal Federal. Ok. Muito embora o Supremo possa interferir nas ações do Executivo, né? Do Legislativo. Mas vamos ao detalhe. O que significa uma PEC? Uma PEC significa o quê? Uma emenda na Constituição. Quem trata da Constituição, das leis, quem vota como é feita a Constituição é o Congresso Nacional. Foi o Congresso Nacional que escreveu a nossa atual Carta Magna lá em 1988. Não foi o Supremo Tribunal Federal que escreveu a Constituição. Foi o Congresso Nacional, porque o Legislativo é o principal dos 3 poderes, porque é o povo representado pelos parlamentares. É a casa que representa a decisão do povo. Então, o Congresso Nacional escreveu a Constituição. E lá na Constituição está muito claro. Definição sobre Poder Executivo. Definição sobre Congresso Nacional. E definição sobre Supremo Tribunal Federal. Como funcionam os 3 poderes. Tudo foi decidido dentro do Congresso Nacional. Portanto, pelo menos, a meu ver, evidentemente, né? Se uma PEC, uma proposta de emenda na Constituição, escrever que o Supremo Tribunal Federal não pode fugir de suas atribuições como vinha ocorrendo até então, que uma atitude, uma ação monocrática não pode mudar uma decisão do Executivo ou do Legislativo, o Supremo terá que cumprir, sim. O Supremo não terá poder para derrubar uma proposta de emenda na Constituição feita dentro do Congresso Nacional, porque é a decisão do povo. Esta é a minha visão, que eu acho que é muito lógica. Todo o parlamento foi eleito pelo povo. O presidente do Executivo foi eleito pelo povo. No Supremo Tribunal Federal não foi o povo que
elegeu. Eles foram escolhidos pelo Executivo. Portanto, eles não podem ter mais força que o Congresso Nacional, muito embora a Constituição diga que os três são os três poderes e que eles devem ser respeitosos entre si. É a visão que eu estou tendo e claro que isso vai dar pano para a manga, porque muito provavelmente o Supremo tentará reverter qualquer decisão de uma PEC que seja aprovada lá no Congresso Nacional. Muito bem. Falando da nossa segurança pública, então, hoje, o digníssimo inquilino do Palácio do Planalto recebeu em reunião o ministro da Justiça, Flávio Dino, o ministro da Defesa, o Múcio, né, para conversar. Vamos aqui sentar, vamos discutir o que a gente vai fazer com relação à segurança pública no Rio de Janeiro, vamos definir aqui como vai ser feito esse trabalho para melhorar as condições de segurança do povo carioca, né? E essa reunião fez algumas tratativas que somente serão colocadas em prática para valer a partir da próxima semana, a partir de segunda-feira. Ora, o Flávio Dino já anunciou que enviará para o Rio de Janeiro a Polícia Federal, a Força Nacional e a Polícia Rodoviária Federal para ajudar no combate ao crime na cidade do Rio de Janeiro. Mas não enviará militares. E aí eu me pergunto, quem determina a função da polícia militar? Quem define como a polícia militar funciona é o secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, que poderia dar ordens para a polícia militar agir dentro da lei, podendo inclusive adentrar aos morros ou às comunidades, que pode dar ordens para que a polícia militar sobrevoe as comunidades. Mas essa autorização não é possível ser dada porque lá o Fachin proibiu que a polícia militar tenha esse tipo de intervenção nas comunidades cariocas, onde está o núcleo, o centro do poder do crime. Então a Força Nacional vai para ficar nas ruas, a Polícia Federal vai para ficar nas ruas, né? A Polícia Rodoviária Federal a mesma coisa, mas o crime continua, o centro do crime continua no mesmo lugar. E a Polícia Militar não terá maior poder que a Polícia Federal, não terá maior poder que a Força de Segurança Nacional. A Força de Segurança terá mais poder, mas sabendo de onde vêm as ordens para a Força de Segurança, para a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, sabendo que os seus comandantes é Flávio Dino e Presidente da República, claro que as limitações da Polícia Militar continuarão limitadas. E esses três órgãos que irão para o Rio de Janeiro não vão bater de frente com o crime organizado. Isto é fato. O que eles fazem na prática é entrar num comum acordo. Olha, deem um tempo, parem um pouco, vamos fazer de conta que as nossas ações aqui resultaram positivamente, para o povo acreditar que nós viemos fazer aqui uma intervenção contra o crime, deu certo, e depois aos poucos vocês voltem às suas atividades normais. É isso que vai acontecer. Por quê? Não se faz acordo com quem é ruim. Não se faz acordo com o bandido. Bandido é bandido porque não respeita a lei. O bandido é bandido porque lei para ele não existe. Ele é contraventor. Então não adianta essas ações de enviar policial federal, rodoviário, blá blá blá, se o criminoso não tem respeito por eles. O que existe é o seguinte, é medição de força. Eles estão mais fortes ou nós estamos mais fortes? Se nós estamos mais fortes, nós vamos meter o terror do mesmo jeito. É assim que vai funcionar. De qualquer maneira, esse envio está sendo feito agora porque, evidentemente, vai juntar aí, possivelmente,
na semana que vem, um domingo de Enem, se eu não me engano, provas do Enem, vai ter um clássico carioca, né? Tudo isso faz uma movimentação muito maior na cidade, então a presença da polícia acaba gerando notícias positivas. É assim que eu estou enxergando essa situação, porque não dá para pensar diferente. Agora, o que nós podemos falar de mais importante é o seguinte, meus amigos, que passado aí 24 dias desde que começou aquela conturbada guerra na faixa de Gaza, o nosso presidente, nosso mandatário, né? É até difícil chamá-lo de nosso presidente, né? Porque não desce aqui na garganta, mas ele é o mandatário brasileiro na atualidade, é o atual inquilino do Palácio do Planalto. Tá é muito ruim, quem costuma falar tá é essa imprensa da esquerda. Ele está procurando uma ascensão em sua visibilidade. Ele quer se tornar protagonista numa tentativa de se propor a paz, pelo menos na ONU, porque na prática não adianta nenhuma resolução da ONU, porque Israel já falou que não vai respeitar resolução alguma. Mas hoje é o último dia do embaixador brasileiro, Mauro Vieira, na presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. Amanhã quem assume é a China. E, conforme as notícias que estão sendo dadas, diz que o Mauro Vieira conseguiu conversar com o embaixador dos Estados Unidos, da Rússia, da China, com todo mundo aí, para tentar encontrar uma proposta para ser votada, se possível amanhã, já sob o comando da China, que faça com que exista aí uma proposta de paz para a faixa de Gaza. O grande entrave é o seguinte: os Estados Unidos não aceitam proposta alguma que não inclua o artigo 51 da ONU, que é aquele artigo que dá o direito da autodefesa do Estado. Muito embora um Estado é Israel, mas Hamas não é um Estado, e nem mesmo a Palestina, que não é reconhecido como Estado. Então, esse artigo 51 da ONU não cai de forma macia nessa situação, mas serve sim para que Israel tenha direito à autodefesa, que é o que os Estados Unidos deseja que apareça nessa proposta. Porém, a China já afirmou categoricamente que, se entrar essa proposta de direito de autodefesa de Israel, a China veta. E também a Rússia. A Rússia também já falou a mesma coisa. E também os Estados Unidos não aceitam, sob hipótese alguma, o termo cessar fogo. Porque Israel já falou que também não vai aceitar, óbvio. Se tiver que aparecer essa questão de dar um tempo na guerra para ajudar ao povo palestino, para fazer uma ajuda humanitária, o que tem que aparecer na proposta seria pausa de fogo, ou pausa na guerra, mas não cessar, porque pausa você pode considerar, vamos parar aí por 12 horas, ou por 24 horas. Cessar fogo é outra coisa, cessar é parar. Mas seja o que for, o Benjamin Netanyahu já afirmou que não voltará atrás na decisão de dar o troco da autodefesa. Tanto é que os bombardeios estão a toda prova. Inclusive, hoje, o Hezbollah voltou a bombardear o norte de Israel. E o presidente do Irã afirmou em entrevista para a CNN que o Irã não tem nada a ver com o Hezbollah e nem com o Hamas, que não partiu deles nenhuma autorização ou aceitação de que se atacasse Israel. Nós sabemos que não é verdade, porque o Hamas não teria esse poderio de fogo que está tendo até agora se não tivesse obtido ajuda do Irã. Então, eu tenho em minha mente que não haverá proposta alguma colocada nesse Conselho de Segurança da ONU
que seja aprovada, muito menos uma proposta brasileira, que é o que o mandante brasileiro deseja. Ele quer aparecer na capa da Times como o homem que promoveu a paz. Esqueça que não vai dar certo. Você não consegue promover a paz dentro do Brasil, não é lá na faixa de Gaza que ele vai conseguir. Muito pelo contrário. Até porque, cá entre nós, né? A gente sabe perfeitamente que o MST enviou 2 toneladas de alimento para a faixa de Gaza, para Gaza. E eu pergunto, o MST, que é ligado ao PCC, que é ligado ao Hezbollah, mandando alimentos para Gaza. Só que esses alimentos estão indo via aviões da FAB. Então me parece que o MST já se transformou, pelo menos nesse governo atual, em um órgão público. Pois é, talvez o atual mandante até queira criar o Ministério do MST. É o que faltava e eu não duvidaria em nada se viesse a acontecer. Meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Chamem os amigos para assinar o canal Terra Brasilis News. Se inscrevam, colaborem, participem. Vamos dar força para que o canal se mantenha vivo, né? Conto com vocês e desejo a todos um excelente fim de noite, muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.